Quando surgiu aquela notícia, né, de que havia um interesse em comprar a Groenlândia, a reação do mundo foi uma só: risada. Virou meme, piada na TV, a ideia toda parecia, assim, completamente absurda. Só que, enquanto a maioria estava rindo, nos bastidores o clima era bem diferente. Nos círculos de poder o silêncio era pesado, porque os verdadeiros estrategistas, eles não estavam rindo não. Eles estavam prestando muita atenção. A grande pergunta é, o que é que eles viam que passava batido por todo mundo? Pensa só, sabe aquele tipo de terreno abandonado que existe em todo o bairro? Aquele que todo mundo acha que não vale nada, que só serve para acumular mato. E aí, de repente, 10 anos depois, aparece um prédio de luxo ali? Pois é, a Groenlândia é exatamente isso, só que numa escala global. Um ativo com um valor imenso, escondido bem debaixo do nariz de todo mundo, ou melhor, debaixo do gelo. Olha, vamos deixar a política de lado um pouco. O que a gente vai analisar aqui é algo muito mais profundo. É sobre visão. É sobre dissecar essa mentalidade estratégica para entender o que ela pode ensinar para a gente sobre nossas próprias finanças. O objetivo aqui é aprender a enxergar o que a maioria não consegue ver. No fundo, essa história toda se resume a um conflito de percepção. De um lado, o que o investidor comum vê, e do outro, o que o investidor de elite enxerga. Basicamente, o gelo contra o cofre. E é aqui que o jogo vira. A maioria das pessoas foca no preço. É só gelo, é frio, é um custo altíssimo. Mas os estrategistas, eles focam no valor, posicionamento, a raridade de algo, o controle do futuro. E essa é a primeira grande lição. É preciso parar de olhar só para a etiqueta de preço e começar a enxergar o valor de longo prazo. Certo. Então, o que exatamente essa visão de raio-x conseguiu enxergar debaixo daquele gelo todo? Bom, a resposta está em 3 pilares, os mesmos que sustentam qualquer grande fortuna. Vamos abrir esse cofre e dar uma olhada em cada um desses pilares. Eles são a base, o alicerce de todo o valor oculto da Groenlândia. O primeiro é a logística, o que a gente poderia chamar de um novo Canal do Panamá. O segundo são os recursos, o verdadeiro ouro do século XXI. E o terceiro, a segurança, um tipo de seguro contra catástrofes. Vamos analisar um por um. O primeiro pilar, logística. Com o derretimento do Ártico, o que era uma barreira intransponível de gelo está se tornando uma supervia marítima. A gente está falando de rotas que cortam semanas de viagem entre a Ásia e o Ocidente. Quem controla a Groenlândia, basicamente, instala um pedágio na principal avenida do comércio do futuro. A lição aqui é clara, os investimentos precisam mirar onde o mundo estará, não apenas onde ele está hoje. Agora vamos para o segundo pilar, recursos. Pensem em smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas, tecnologia militar. Nada disso funciona sem um grupo de minerais chamados terras raras. E adivinha onde está um dos maiores depósitos ainda não explorados do mundo? Exatamente, debaixo do gelo da Groenlândia. E agora o contexto estratégico disso tudo. Atualmente, a China domina quase 90% do mercado global de terras raras. Isso cria uma dependência que é bem arriscada para o Ocidente. Então a jogada pela Groenlândia não é sobre comprar gelo, é sobre comprar soberania tecnológica. A escassez, nesse caso, cria um valor que é incalculável. E o terceiro pilar, segurança. Geograficamente falando, a Groenlândia é como um escudo para a América do Norte. Qualquer radar que for posicionado ali tem uma visão privilegiada. No mundo dos investimentos, isso tem um nome, hedge. É uma proteção. É como ter um seguro. Ninguém compra esperando que o pior aconteça, mas sim para ter tranquilidade. Na vida financeira, isso seria a nossa reserva de emergência. Então, como é que a gente chama essa forma de pensar que une todos esses pilares? Existe um nome para essa jogada de mestre. É a jogada contrarian. O investimento contrarian é a arte de olhar para aquilo que todo mundo rejeita. O ativo que é feio, problemático, que foi esquecido, e ter a audácia de apostar nele. É a disciplina de enxergar uma oportunidade onde a multidão só consegue ver um problema. E isso não é só teoria, não. Warren Buffett faz isso o tempo todo. Compra quando todo mundo está em pânico, vendendo tudo. Investidores imobiliários fazem isso quando compram em bairros que todos evitam, porque sabem que a valorização vai chegar. Isso se aplica na vida pessoal também. Ser a pessoa que decide poupar e investir quando a cultura ao redor está gritando gaste agora. A multidão, ela sempre ri do pioneiro. Riem de quem poupa em vez de gastar, de quem estuda no fim de semana, mas é preciso lembrar de uma coisa. O riso, muitas vezes, é só o som que a mediocridade faz quando dá de cara com a audácia.
Essa história da Groenlândia não é sobre geografia, é sobre mentalidade. E agora, a questão se volta para nós. Então, a pergunta mais importante agora é para cada um de nós. Onde está a nossa Groenlândia? Qual é aquela oportunidade que parece fria, distante, difícil demais, mas que lá no fundo a gente sabe que esconde um tesouro? Talvez seja aquele curso que exige muito esforço, mas que vai dar um salto na carreira. Ou quem sabe seja o trabalho chato de organizar as finanças, de limpar o nome, ou talvez seja simplesmente começar a investir, mesmo com pouco dinheiro, mesmo quando parece que não faz a menor diferença. Esses são os depósitos de terras raras da nossa própria vida. A lição final é esta. As maiores oportunidades estão sempre escondidas, cobertas por camadas de dificuldade, de preconceito e até do riso dos outros. Não dá para esperar o gelo derreter para enxergar o valor. O mundo pertence a quem tem a visão de ver o invisível. É preciso parar de olhar só para a superfície e começar a perfurar.